Um abraço, galera, estamos iniciando mais um Papo Esportivo no canal Papo de Bola FC Esportes. Hoje, segunda-feira, dia 15 de janeiro do ano de 2024. Começando a falar sobre os clubes do interior das Minas Gerais. Começando pelo Tombense, em jogo preparatório para as disputas do Campeonato Mineiro do Módulo 1, que vai começar no dia 24 de janeiro. Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série C, a equipe do Tombense de Tombos venceu o Porto Vitória do Espírito Santo no último sábado por 1-0. Gol de Igor Bahia, um dos reforços para a temporada desse ano. Na próxima quarta-feira, o Tombense realiza mais um jogo treino, desta feita diante da equipe do Ipatinga. Já a equipe do Clube Atlético Patrocinense de Patrocínio realizou no último sábado pela manhã mais um jogo treino visando a temporada de 2024. E o adversário foi os Bombeiros de BH, que foram derrotados por 9-0. O jogo treino foi no estádio Pedro Alves do Nascimento. Agora a equipe do treinador Rogério Henrique só vai treinar visando a estreia no Campeonato Mineiro do Módulo 1, dia 24 de janeiro, em casa, diante do Atlético Mineiro. Já o treinador Carlos Pimentel, do Ipatinga, não está dando moleza para os jogadores do Ipatinga, que treinaram no final de semana e voltaram hoje pela manhã aos treinamentos. Na próxima quarta-feira, dia 17, o Ipatinga vai fazer um jogo treino diante da equipe do Tombense. O Ipatinga vai estrear no Campeonato Mineiro no Módulo 1 no dia 24 de janeiro, diante do Atlético Clube, na Arena Sincred, em São João del Rei. Nesta segunda-feira, o Ipatinga vai lançar o seu novo programa de sócio-torcedor, que será denominado Sócios de Aço. Já o Uberlândia, a equipe do Uberlândia, realizou ontem pela manhã mais um jogo treino preparatório para a temporada desse ano. O jogo foi contra a equipe amadora do Dínamo da cidade de Araxá e o Verdão venceu por 10-0. Os gols do Uberlândia foram marcados por Jefferson 2 vezes, David Lucas, Flávio Macarrão, Gabriel Carioca, Mendonça, Sabino, Vinícius Balotelli, Serginho e Vicente marcaram um gol cada. O Uberlândia vai estrear no Campeonato Mineiro do Módulo 1 no dia 24 de janeiro, diante do Tombense em Tombos, no estádio Antônio Guimarães de Almeida, o Almeidão, às 7 horas da noite. E o Pouso Alegre realizou um jogo treino no final de semana diante do Primavera na cidade de Indaiatuba, interior de São Paulo. E o Pouso Alegre venceu por 1-0. Gol de David Lima. Na próxima quarta-feira, às 3h30 da tarde, o Pousão faz mais um jogo treino, desta feita diante do União Barbarense em Pouso Alegre. Falamos do futebol do interior das Minas Gerais. Agora vamos falar um pouquinho do futebol nacional, começando pela seleção brasileira pré-olímpica. A seleção brasileira pré-olímpica realizou ontem nas Granjas Comari, em Teresópolis, o último jogo treino antes da viagem para a Venezuela, onde vai disputar o torneio pré-olímpico de 20 de janeiro a 11 de fevereiro. O adversário de ontem foi o Boa Vista e a seleção brasileira pré-olímpica venceu por 2-1 de virada. O treinador Ramon Menezes começou jogando com Mikael no gol, Kelvin, Arthur Chaves, Michel e Kaique Bruno, Bruno Gomes e Andrei Santos, Mauricinho, Marquinhos, John Kennedy e Hendrick. No segundo tempo, o treinador da seleção brasileira trocou a maioria dos jogadores, ficando apenas o zagueiro Arthur Chaves. A seleção brasileira faz hoje e amanhã mais 2 treinos antes de deixar a Granja Comari.
A delegação brasileira viaja do Rio de Janeiro para São Paulo às 6 horas da manhã da noite de terça-feira e dorme em Guarulhos. O voo para Caracas está marcado para 5h45 de quinta-feira, ou melhor, de quarta-feira, com escala no Panamá. A chegada na Venezuela está prevista para as 2h55 da tarde de quarta-feira, horário local. Já a diretoria do Bahia acertou a contratação do volante Caio Alexandre junto ao Fortaleza. O jogador é esperado hoje em Manchester, na Inglaterra, onde o tricolor baiano está fazendo a pré-temporada no CT do Manchester City. O Corinthians, em seu primeiro jogo treino da temporada desse ano, o Corinthians goleou o União São João por 4-0. Ontem no CT Joaquim Grava, os dois últimos gols do Timão foram marcados por Lucas Veríssimo, Yuri Alberto, Matias Rojas e um gol contra. Agora vamos falar um pouquinho do futebol carioca, começando pelo Botafogo. O Botafogo está muito próximo de acertar com o volante Alan, de 33 anos de idade, ex-Vasco da Gama, e que está no Al-Aida do futebol da Arábia Saudita. O contrato do jogador termina em junho desse ano e já pode assinar um pré-contrato. Outro jogador que está muito bem encaminhado para acertar com o alvinegro carioca é o lateral direito Wilson Manafá, atualmente no Granada da Espanha. O Flamengo, depois de apresentar o meio uruguaio De La Cruz, até aqui o único reforço para a temporada de 2024, a alta cúpula do Flamengo, ouve-se Marcos Braz e Bruno Spindel, viajaram ontem à noite para a Europa em busca de mais reforços, e dois nomes estão na pauta: o ponta Luiz Henrique, do Betis da Espanha, e o lateral esquerdo Vinha, da Roma da Itália. O Fluminense, enquanto os jogadores do Fluminense ainda estão de férias, a diretoria do tricolor carioca continua trabalhando para reforçar o elenco para a temporada desse ano. Até agora já foram contratados o goleiro Felipe Alves, o zagueiro Antônio Carlos e o meia Renato Augusto. E pode chegar o meia, ou melhor, os meias Gabriel Pires e Terence, e mais o atacante Léo Chu. No Vasco da Gama, o Vasco da Gama acertou a contratação do atacante Adson, ex-Corinthians, e que estava no Nantes, da França, por 26 milhões e 600 mil reais. Adson chega para o lugar de Gabriel Peck, que foi para o Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. Agora, vamos falar um pouquinho do futebol das Minas Gerais, mais precisamente de Belo Horizonte, começando pelo América Mineiro. Com uma semana de pré-temporada que começou na segunda-feira da semana passada, a diretoria do América Mineiro apresentou 4 reforços para a temporada de 2024, onde vai disputar Campeonato Mineiro Módulo 1, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série B. Até o momento, o Coelho acertou com o goleiro Dalberson, com o meia Moisés, que retorna ao clube, e os atacantes Fabinho e Vitor Jacaré. A diretoria do América Mineiro busca mais um goleiro, um zagueiro e um volante como prioridade. O Coelho vai estrear no Campeonato Mineiro do Módulo 1 no dia 25 de janeiro, na Arena Independência, diante da equipe do Pouso Alegre, às 7 horas da noite. O Atlético Mineiro, assim como o América Mineiro, o Atlético Mineiro voltou na última segunda-feira aos trabalhos visando a temporada desse ano, quando vai disputar o Campeonato Mineiro Módulo 1, Copa do Brasil, Taça Libertadores da América, fase de grupos e Campeonato Brasileiro da Série A. Ontem, jogadores do Atlético Mineiro ganharam folga e voltam hoje aos treinamentos na cidade do Galo. A diretoria do Galo está tentando, juntamente
com as diretorias do Vila Nova de Nova Lima e do Ipatinga para fazerem um jogo-treino com o Atlético Mineiro antes da estreia no Campeonato Mineiro do Módulo 1. O Galo vai estrear no Estadual Mineiro no dia 24 de janeiro em patrocínio no estádio Pedro Alves do Nascimento, diante do Clube Atlético Patrocinense, às 9h30 da noite. E o Cruzeiro? O elenco do Cruzeiro inicia hoje a segunda semana de treinamento, visando a temporada desse ano, onde vai disputar o Campeonato Mineiro do Módulo 1, a Copa do Brasil, a Taça Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro da Série A. Até o momento, o Cruzeiro trouxe o treinador argentino Nicolás Larcamón e os seguintes atletas: Léo Aragão, goleiro, Zé Ivaldo, zagueiro, Lucas Romero, volante, e mais Rafa Silva, Gabriel Veron e Juan Genenon, atacantes. As diretorias do Cruzeiro e do Curitiba acertaram um empréstimo envolvendo o meia cruzeirense Daniel Júnior, que vai para o Coxa Branca, e o atacante Joia, da base do Alviverde curitibano, o Wallace, que chega na Toca da Raposa com ambição de compra pelo Cabuloso. O Cruzeiro vai estrear no Campeonato Mineiro do Módulo 1 na quarta-feira, dia 24 de janeiro, em Nova Lima, no estádio Castor Cifuentes, às 7 da noite, diante da equipe do Vila Nova. Falando um pouquinho do esporte de Juiz de Fora, a equipe de vôlei masculina do JF Vôlei estreou com derrota ontem na Superliga, ou melhor, no sábado, na Superliga B. Perdeu para o Brasília Vôlei Esporte por 3-7-0, com parciais de 25-16, 25-23 e 25-17. Agora, no próximo sábado, dia 20, o JF Vôlei vai receber o Saneago Goiás Vôlei às 7 da noite, em Juiz de Fora, no ginásio municipal. Jornalista Antônio Marcos. Bem, galera, vamos ficando por aqui com o programa Papo Esportivo dessa segunda-feira. Amanhã vamos estar de volta. Um abraço e uma boa semana.